Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui convosco. Saúdo também aqueles que nos assistem pelo YouTube, que onde quer que estiverem, também se sintam estar aqui reunidos com os demais aqui presencialmente. Como o pastor nos falou a semana passada, tanto a semana passada como esta semana, abordamos especificamente o tema da família. O pastor, a semana passada, já abordou o pilar do casamento, tudo o que ele envolve, a responsabilidade que ele traz com ele. Por isso, eu este sábado vou abordar mais a parte da parentalidade. Não serve só para pais, mães, serve também para educadores, que isto é uma responsabilidade que nós temos em conjunto, como igreja, e assim também o tal assumimos. Ao longo destas 2 semanas, onde eu tenho estado a trabalhar finalmente no meu próprio espaço, tenho vindo a descobrir, e descobri por 2, 3 dias consecutivos, que tinha lá, isto também vai um bocado em encontro daquilo que foi falado no momento da mordomia, o cuidado que Deus tem com os animais, especificamente com os pássaros. Descobri que tinha corujas da torre. Quando nós entramos numa propriedade nossa, a última coisa que queremos é animais selvagens de lá viver, porque, apesar de serem bonitos, trazem também o seu inconveniente. Só que fiquei descansado porque eu pensava que eram apenas um ou uma. Depois descobri que afinal tinha um ninho de filhotes. E algo em nós, como pais, nos traz aquela atitude protetora. A minha primeira preocupação foi o que é que eu faço agora? Porque eu já sabia que eu não podia tirar aquele ninho dali. Tive que contactar as autoridades, contatei a GNR veio lá e o GNR mais sénior dos dois, ele virou-se para mim e disse-me assim um bocado como quem diz, eu não sei como é que eu te vou dizer isto, mas tu não podes mexer nestes pequenos, eles estão protegidos pela lei. E eu disse, pois, eu sei, eu imagino. E ele, quase com muita dificuldade, me disse assim, será que tu os podes aguentar aqui pelo menos mais um dia? Eu disse ao senhor guarda, eu vou mantê-los aqui o tempo que for necessário. E aí dou graças a Deus pela responsabilidade que nós temos como cristãos também de cuidar da natureza. Contactei então o centro que nós temos aqui no Monte Junto, que cuida de aves que têm que ser resgatadas, e eles também agradeceram o facto de ter essa disponibilidade de os manter lá. E digo-vos, os primeiros dias é muito giro, ir espreitá-los, ir ver o crescimento deles, ver num espaço de 2 semanas que eles mudam a penagem deles de uma forma tremenda e ver a beleza da criação do Criador de perto. Em casa começamos a conversar, cada um começou a pesquisar então qual é o ritmo e como é que é o proceder destes animais, como é que eles vivem, como é que eles são. Porque há animais que procriam, depois a fêmea acaba com o homem e o homem é inferior, é mais pequeno, só tem o papel ali de ajudar a fêmea a procriar e depois temos aranhas que são assim. Mas fiquei surpreendido porque as corujas da torre não são assim. As corujas da torre escolhem um parceiro pela vida. Só voltam a escolher outro parceiro se perderem o seu parceiro por morte, ou se ele ou ela desaparecer. E cuidam dos seus filhotes de uma forma muito intensa. Até quando os filhotes aprendem a voar, os pais se encarregam de ensinar os filhotes a caçar, a se alimentarem. Até aqui tudo muito giro. Só que esses filhotes, entretanto, começaram a caçar. E começaram a voar lá dentro. Só para vos dizer, eu quando me foram entregue a chave do espaço, aquilo estava um horror. Eram cocós por todo o lado, era lixo, papelão espalhado por todo o lado. Foram dias, com momentos assim um bocadinho agoniantes a limpar aquilo tudo, mas fiquei satisfeito. E senhor, agora posso começar, sim senhor, a trabalhar. Só com estes pequenos a começarem a movimentar-se, começaram a espalhar o lixo outra vez, a fazer cocós por todo o lado. E depois, irmãos, se algum dia tiverem uma ideia de resgatar uma coruja, digo-vos, soltem o bicho na natureza. Porque para além dos dejetos, eles têm o hábito daquilo que não digerem, vomitarem outra vez. Ou seja, é 2 vezes de dejetos, de tudo e mais alguma coisa. E depois os meus vizinhos vieram ter comigo.
E eles disseram, e perguntaram-me todos os dias, então, quando é que elas vão embora? Eu disse, olha, não sei, só eu chamando eles para virem cá buscá-los, mas à partida o intuito é eles ausentarem-se por eles. É pá, porque ninguém já aguenta o barulho deles. É que é a noite toda. Por isso digo-vos, se for o vosso caso de encontrarem um bicho destes, pensem duas vezes. Mas pronto, para salientar que pude ver de perto o cuidado que Deus tem com bichinhos da sua natureza. Quanto mais cuidado Deus tem com cada um de nós. Quanto mais cuidado nós pais devemos ter com os nossos filhos na sociedade que vivemos hoje em dia. E os problemas que nós temos hoje em dia na nossa sociedade, o que a cultura pode influenciar no nosso lar, não é novidade. E com isto eu quero vos remeter ao livro de 1 de Samuel, o capítulo 1 e os versos até o verso 20. 1 de Samuel, capítulo 1, os versos 1 a 20. Temos aqui um relato que, se calhar, entre pais e filhos, é dos mais belos que temos na Bíblia. No momento temos aqui relato de intercessão, de gratidão e de súplica também. Antes disso, vou-vos pedir para inclinarmos o nosso rosto novamente. Altíssimo Deus, Senhor, mais uma vez te rogo, Senhor, que, como já foi pedido, que tu acalentes o nosso coração, que possamos estar sossegados, Senhor, e atentos para ouvir a tua palavra. Senhor, que a tua palavra seja o norte para a nossa vida e, como pais, como educadores, Senhor, tenhamos a sabedoria do alto para educar os nossos filhos, os nossos mais pequenos. Senhor, somos gratos por estes momentos que temos aqui junto de ti. E é esta bênção que te pedimos em nome de Jesus. Começa-nos a dizer no primeiro livro de Samuel, o capítulo 1, no verso 1. Havia um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. Já aqui temos dois problemas. Temos um problema dividido em dois. O nome de um era Ana e o de outra Penina. Segundo problema. Penina tinha filhos e Ana não tinha. Subia, pois, este homem, como era o seu dever, da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineias, os dois filhos de Eli. Mais adiante já vamos abordar aqui esta situação também. Sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Até aqui, correto. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Outro problema. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Estamos aqui a acumular mais situações agravantes. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. E agora Elcana vai ter uma atitude que às vezes nós, maridos, também temos. Não paramos um bocadinho para tentar compreender melhor as nossas esposas. O que é que Elcana diz? Ana, porquê é que choras? Nós, maridos, às vezes temos isso. Oh, mulher, o que é que se passa contigo hoje? E a resposta da mulher, nada. E nós, maridos, ui. E ele ainda piora a situação. Diz assim, e por que não comes? Como se isso resolvesse tudo. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Elcana aqui mete o dedo na ferida de Ana. Ana não tem filhos, é aterrorizada por Penina e ele ainda vem com isto. Eu, ao ler isto, eu pensei assim, então, mas Elcana não tinha 2 dedos de testa e fala assim com a mulher dele? Mas será que nós hoje em dia, homens, fazemos melhor com as nossas esposas? Então Ana se levantou, verso 9. Depois que comeram e beberam em Siló, e ali, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres,
Mas à tua serva deras um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Coitada da mulher. Não bastava a sua dor, o sacerdote ainda assumia que ela estava embriagada no templo. Isto também retrata aqui um bocadinho o ambiente que existia nessa altura, a cultura que estava em vigor nessa altura. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque na multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A história, na verdade, não começa com Ana, começa com Elcana. Começa com as atitudes que Elcana teve, incorretamente, tanto para com uma mulher como para com a outra. Para Elcana era evidente que era importante ter descendentes. Ele era levita. Os descendentes dele, então, seriam novos levitas. Mas a solução para esta situação de deixar descendentes não foi encontrada em Ana, foi encontrada em Penina. Só que tínhamos aqui outro problema. O relato nos diz que Elcana amava mais a Ana do que a Penina. Ou seja, não bastava a Ana sofrer, Penina, por sua vez, também sofria. Porque Penina, por um lado, sabia que o único papel que ela tinha de útil para com Elcana eram os filhos. Mais nada. Não era ela a esposa amada. Os irmãos lembram-se de outra situação semelhante? Jacó. Se nós formos à Bíblia e observar de perto as famílias, nós vemos famílias disfuncionais. E o Senhor, na sua benignidade, sempre teve um meio de contornar estas situações. O facto de Elcana dar uma porção extra a Ana pode parecer-nos bem, mas isto é sal na ferida. Porque a porção extra às mulheres era dada para os filhos. E Elcana dava esta porção extra a Ana como se ela tivesse filhos. E ao não ter, causava-lhe ainda mais dor. Penina, por sua vez, pelo tratamento que recebia de Elcana, vingava-se em Ana. Metia o óleo no fogo, a aterrorizá-la, a castigá-la e a dizer mal dela, porque ela sim conseguia dar descendentes, apesar de não ser amada, e é tão amada que não o conseguia fazer. Elcana, por sua vez, tentou ser mediador de algo para o qual Deus nunca intentou que ele fosse mediador. Mediador entre duas esposas. Como vimos a semana passada, não era esse o plano perfeito, o ideal de Deus. O ideal de Deus é um homem e uma mulher se unirem e aí serem um. Não é um homem e uma mulher, isso nunca é um, isso é confusão. Mães, se vocês estivessem no lugar de Ana ou de Penina, qual seria a vossa reação? Como é que vocês lidavam com um marido destes, em que a atenção do marido era dividido? Ou que, se calhar, por parte nem era sincero, só serviam para dar filhos. A súplica de Ana foi uma súplica muito específica. Ana chega no templo, mete-se diante do Senhor e faz um voto com o Senhor. Senhor, eu só quero uma coisa. Eu quero um bebê. Mas é particular o bebê que a Ana pede. Porque Ana pede o quê? Um filho homem. Porquê que ela pede um filho homem? Era importante dar um descendente. Mas o seu marido era levita. Era servo no templo de Deus. Daí a importância de Ana
pedir um filho varão, porque ia dar continuidade. Não podemos esquecer isso. Vamos ver ao relato da Bíblia. Aquele tempo, o povo de Deus era assolado pelos filisteus. E a cultura dos filisteus estava a entranhar. Qual é que era o exemplo que Ofni e Finéias estavam a dar no templo continuamente? Era terrível. O relato nos conta que se metiam com mulheres que apareciam no templo, roubavam, vendiam coisas, bebidas, faziam tudo menos o que deviam fazer no templo, que era servir dignamente diante do Senhor. Era esta cultura que existia naquele tempo. E então Deus olha para Ana, vê o voto de Ana e decide honrar este voto de Ana. O relato nos conta que Samuel nasce e é apresentado no templo. Ana cumpre o seu voto. Vamos ao verso 21 até ao 28. A partir do 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho e o chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. O voto de quem? De Ana. Porém, Ana não subiu, mas disse ao marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Mães, quanto tempo é que demoraram a desmamar os vossos filhos? 1 ano e meio? 2 anos? 3? 4? Eu sei que há algumas de vós que seguraram os filhos de um bocadinho mais tempo. Mas foi depois deste desmamar que Ana agarrou no seu filho e o pôs no templo para servir ao Senhor, para ser educado segundo os estatutos do Senhor. Ana tem 3 momentos intensos com Deus. Tem o primeiro, que é a sua súplica, derramar o seu coração diante do Senhor. Depois tem a parte da gratidão, em que cumpre o seu voto. Mas Ana não fica por aqui. Continuamos no capítulo 2. Ana tem aqui o momento onde ela profere o seu cântico de gratidão. Ela orou e disse, o meu coração exulta ao Senhor e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem ensaiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugarão por pão e cessarão os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. E assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana foi a Ramá, à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ana, de certa forma,
aqui proclama aquilo que estudamos e recapitulamos na escola sabatina. O ímpio terá o seu fim, mas os justos também terão a sua recompensa diante do Senhor. O que é que acontece, no entanto, quando os filhos destes pequenos recebem orientação, mas orientação deficiente? Aqui entra o exemplo de Ofni e Finéias. Embora Eli fosse um sacerdote no templo e que servisse a Deus, e que se calhar no seu serviço fosse correto e fazia as coisas corretas, a sua casa era uma confusão. Eli não manteve a ordem nos seus filhos e não começou o cedo suficiente. Quando eles já eram grandes, já o mal estava feito. Se nós não atendermos às necessidades e à educação necessária para os nossos filhos em pequenos, quando forem mais velhos, vai ser muito mais complicado. Em Gênesis, no capítulo 16, temos outro exemplo. A decisão que Abraão tomou, impelido por Sara. Vamos a Gênesis, no capítulo 16, os versos 3 a 5. Gênesis 16, versos 3 a 5. Isto para só dar aqui uma pincelada pequenina, porque a história é mais longa. Gênesis 16, 3 a 5. Que diz assim: Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Ainda o verso 6. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. Quando nós temos a vontade de fazer as coisas pela nossa mão, é este o resultado. Sarai sabia que ela deveria dar descendentes. Eles estavam conscientes que havia uma promessa, mas em vez de aguardar pelo Senhor, tudo no seu tempo devido, ela impele o marido, então, a tomar a sua serva. Serva é esta que nos diz aqui o relato, nem sequer era do povo deles. Era egípcia. Depois, então, de Agar conceber, Sarai mudou o paradigma para com Agar. Mas não era isto, não foi isto que ela quis? Ela quis que Agar desse um descendente ao seu marido. E no final, ela vira-se contra a sua serva. Depois ela ainda põe o castigo e a culpa desta situação toda sobre Abrão. E Abrão também não sabe reagir da melhor forma. Diz assim, e diz: faz o que tu achares melhor aos teus olhos. Ou seja, Abrão também descarta a sua responsabilidade nesta situação toda. Ellen White diz, em Patriarcas e Profetas, na página 145, o casamento de Abrão com Agar resultou em males, não apenas para a sua própria casa, mas para gerações futuras. Quem é que é o filho de Agar? Ismael. De quem é que são descendentes dos ismaelitas? De Ismael. Podem dizer, não tenham medo, está comprovado historicamente. São os muçulmanos. Se nós olharmos para trás, nós conseguimos perceber as consequências da decisão de um casal, de uma má decisão de um casal, as consequências que temos até hoje. Outro exemplo que está relatado em Gênesis 37, os versos 2 a 4. Gênesis 37, os versos 2 a 4. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa,
mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles ao seu pai. Temos aqui a primeira situação. O seu pai era marido de quantas mulheres? Pelo menos, daquilo que sabemos. E depois José tinha outra questão. Não ajudava. O que é que José fazia? José via as más atitudes dos seus irmãos e, em vez de interceder por eles, e ainda na lição da escola sabatina falávamos sobre isso, que o caso de Jó, que oferecia sacrifícios, não fossem os filhos terem pecado de alguma forma, José via as atitudes dos irmãos, que não eram corretas, e isso é uma coisa, mas tinha ainda a inclinação de ir a correr a contar ao pai. Verso 3. E Israel, Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Outro problema, da parte de Jacó. José era o filho preferido, e então era tratado como tal diante de todos os outros, e era mais novo do que os outros. O que é que isto causava aos outros irmãos? Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Havia aqui um grande distúrbio nesta família. Se calhar dentro destas famílias todas, a família de Jacó era a que mais estava, diria, sem estrutura. Temos depois o relato, inclusive, de Ruben, que se deita com uma concubina do pai. Ruben deita-se com Bila. Isto, nos paradigmas de hoje, se formos apresentar isto a um psicólogo de família, vai dizer que isto é uma família completamente disfuncional. Mas é que de alto a baixo. Nada bate certo. O pai que tem várias mulheres, os filhos não se falam, acusam-se uns aos outros e um dos filhos deita-se com uma das mulheres do pai. Deita-se com a madrasta, exatamente. Hoje em dia, se nós lemos notícias destas, nós metemos mãos à cabeça. Mas que famílias são estas para deixar chegar a este ponto? Mas a Bíblia, digo-vos, irmãos, e lamento dizer, e elas estão lá com propósito. Está cheio delas. Distúrbios familiares a torto e a direito. Leiam no vosso tempo e vão ler a história de Judá. O que é que acontece aos filhos de Judá? O que acontece entre Judá e a sua nora? Deus ainda assim trabalha com estas pessoas todas. Deus ainda assim trabalha com todos nós. Os efeitos dos comportamentos destes pais que acabamos de ler, nós depois revemos esses efeitos nos seus filhos. Seja para bom, seja para mau. Será que de uma forma ou outra representamos o nosso Pai Celestial de uma forma deficiente para com os nossos filhos? E como é que eles olham para nós em consequência? Um dos principais desafios enfrentados por pais cristãos é a influência pervasiva do secularismo e relativismo cultural. É a cultura a infiltrar no lar cristão. Porque o lar cristão só pode ter um padrão, independentemente da cultura onde estiver. A base tem que ser ela toda igual. Se não for igual, nós vemos ao nosso redor, e o André, creio que já tens falado sobre isso aqui anteriormente, temos hoje em dia na nossa sociedade o movimento woke, que é tudo vale, tudo é legítimo, as crianças podem ser o que quiserem, se sentirem A amanhã, e no dia a seguir podem ser B e podem ser C, têm que deixar de ser livres. Mas o Senhor diz que não é assim. Se nós deixarmos as coisas correrem, o que resulta daí é confusão, é conflito, é complicações. No mundo, os valores cristãos tradicionais estão cada vez mais a ser marginalizados ou até mesmo vilipendiados. E os pais têm dificuldade em incutir e reforçar esses valores em seus filhos. Tenho estado um bocadinho a acompanhar este assunto a nível europeu. Abordar como é que os países estão a lidar com estas situações. E é curioso que tanto temos isso cá em Portugal, temos na Holanda, temos na Itália, temos na França, temos na Alemanha, no Reino Unido. Há partes de governos
que estão a reconhecer este problema que estamos a ter na sociedade hoje em dia. Só que, por outro lado, não sei se esses governos, ou parte deles com as boas intenções que possam ter, consigam fazer ver que é necessária uma reforma. Só que nós, como cristãos, temos que estar à espera que sejam os governos a ditar como é que as famílias têm que ser estruturadas? Ou será que nós é que temos que ser a cabeça porque já desde o início temos as indicações de Deus de como é que a família tem que estar estruturada? Pai e mãe juntam-se, dirigidos por Deus, então educam o seu lar. São eles que, por meio de Deus, estabelecem as regras do lar. Não para castigar os filhos, mas para conduzir os filhos neste tempo que está cada vez mais atribulado. As mensagens que têm saído hoje em dia estão muito dissimuladas. E digo aos pais, cuidado com aquilo que os vossos filhos veem. Aquilo que é posto diante dos vossos filhos. Não é preciso gastar muito tempo a pesquisar aquilo que dissimuladamente também entra, seja no YouTube, seja na televisão, seja desenhos animados, por mais inocente que possa parecer. Sabem o que os vossos filhos estão a assistir? Sabem por que mensagens é que estão escondidas por trás disso? Porque lamento-vos dizer, porque há mensagens escondidas. Pais, eu vou ser muito sincero convosco hoje de manhã. Por mais inocente que possa parecer desenhos animados da Disney e todos os outros que há por aí, não há nada de inocente. Eu não estou a dar na cabeça de ninguém, eu estou a suplicar-vos, por favor, tenham cuidado com aquilo que os vossos filhos veem e leem. Aquilo que os colegas dos vossos filhos lhes apresentam. Tudo aquilo que nós, como pais, como educadores, deixamos passar diante dos olhos dos nossos filhos, que não é do Senhor, mexe com eles. São portas por onde o inimigo trabalha. Repito, eu não quero dar, nem vou dar a cabeça de ninguém. Isto é uma súplica que vos faço. Por favor, tenham cuidado com isso. Não deixem os vossos filhos à frente de ecrãs sem o controle parental. Há muita coisa que escapa, mesmo a nós adultos. Quanto mais aos nossos filhos, que ainda não têm esse filtro. Se nós, como adultos, temos dificuldade às vezes em filtrar aquilo que nós vemos, aquilo que nós lemos, ou aquilo que simplesmente passa diante de nós, por segundos. Tenham cuidado com isso. Por favor. Ellen White, fazendo referência à paternidade, ela enfatiza em Ministério da Cura, página 185. Ela diz: o mundo está cheio de armadilhas para os pés dos jovens. Está cheio, repleto. Multidões são atraídas por uma vida de prazer egoísta e sensual. Eles não conseguem discernir os perigos ocultos ao temível fim do caminho que lhes parece o caminho da felicidade. Momentos da felicidade agora, com estes assuntos, com estes temas, só lhes vai causar estragos para o futuro. No Comentário Bíblico Adventista, o volume 2, Ellen White ainda afirma algo mais forte, páginas 32 a 33. Ela diz mesmo que isto é um conselho. Acata quem quiser. Deus responsabiliza os pais por desconsiderarem sua ordem de se separarem, juntamente com a sua família, destas influências impuras. Embora devamos viver no mundo, não devemos ser do mundo. E depois vem aqui a frase mais forte nesta citação. Eu parei um bocadinho e orei exatamente neste momento. E eu peço que façam a mesma coisa. A serva do Senhor nos diz assim, inspiradamente: é-nos proibido conformar-nos com as suas práticas e modas. Ela não diz é desaconselhado. Ela diz é proibido. Se o Senhor nos diz que algo é proibido, tal como disse no Éden, é proibido vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, é porque é para o nosso bem.
A amizade com os ímpios é mais perigosa do que a sua inimizade. Ela desencaminha e destrói milhares que, por um exemplo apropriado e santo, poderiam ser conduzidos a se tornarem filhos de Deus. Moisés, diante de Faraó, disse: nenhum membro da família deverá ficar para trás. Iremos com os nossos jovens e os nossos velhos. Iremos com os nossos filhos e nossas filhas. Êxodo 10, verso 9. Os nossos filhos não nascem para a destruição eterna. Eles nascem com o propósito de servir a Deus aqui e na eternidade. Os nossos lares devem ser um campo de preparação para a vida eterna. Antes do Evangelho ser pregado em qualquer outro lugar, ele deve ser ouvido primeiro nos lares cristãos. Manuscritos, verso 10, página 101. Os interesses eternos dependem do caminho que nossos filhos tomarem nesta vida, e os pais devem estar empenhados em lhes dar lições corretas desde a infância. Este é um trabalho que tem sido grandemente negligenciado por muitos pais e é uma área em que o Senhor deseja que reformas decididas sejam feitas. Ele deseja que nossos filhos sejam treinados para render obediência a todos os seus requerimentos. Independentemente de contextos culturais, a palavra de Deus instrui homens a serem cabeças das suas famílias, sacerdotes em seus lares. A semana passada o pastor fez esse apelo a cada sacerdote aqui. Eu reforço esse apelo. Pais, tomem consciência, tomemos consciência do nosso papel. Nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas esposas, pelos nossos filhos. E Deus vai exigir-nos essa responsabilidade. Ele vai exigir essas contas de nós. Lembram-se daquele verso que o pastor também leu? Dos homens serem a cabeça da família, não para mandar na família, mas para ser responsável por ela, responsável pela esposa e pelos filhos, de trazê-los diante do altar pela manhã e pela noite. Em muitas culturas ao redor do mundo, as meninas são preparadas para serem boas donas do seu lar. O Espírito de Profecia até diz que são as rainhas do lar. No entanto, e nós vemos isso hoje em dia na sociedade, é retirado ao máximo possível o facto de que rapazes, desde cedo, a serem criados com a visão e a responsabilidade de se tornarem sacerdotes do seu lar. De serem preparados para os seus papéis como homens. E é muito fácil para o inimigo dizer, se eu retirar essa responsabilidade da parte dos rapazes, eu só aí já vou criar instabilidade na família. A minha esposa muitas vezes me diz, e com razão, a responsabilidade dos momentos de culto no lar é meu. Não é dela, é meu. Homem, é teu. E nós temos que assumir este papel nosso. O diabo, por sua vez, faz tudo para que nós não cumpramos esse papel nosso. Mas se nós o fizermos diante do Senhor, e o Senhor vai estar atento, e Ele vai atuar. E Ele vai enviar os seus anjos para proteger esses lares. E nenhum dardo inflamado do inimigo entrará nesses lares. Zero. Um homem que tenha esta atitude para com a sua família será apoiado pela sua esposa. Por consequência, os filhos olharão para os pais e verão o caráter de Deus refletido nos seus pais. Quando uma das minhas filhas tem um comportamento menos adequado ou faz algo que não devia, surte mais efeito eu falar pacificamente com ela, tentar corrigi-la assim, do que eu levantar a minha voz. Mas pais, quantas vezes nós temos dificuldade em manter a nossa calma? Isto é algo que tem que ser praticado. Ela não até nos adverte. Quando há uma situação assim, separemos-nos um bocadinho. Vamos orar. Para que este momento de ira, às vezes que nós temos como pais, porque já avisamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não é?
Certo? Ou só sou eu? É, né? Avisamos uma, avisamos duas, avisamos três. E já agora, filhos. Agora é para os filhos. Porquê que vocês têm tanta dificuldade quando nós dizemos, olha, não faças, vai arrumar o teu quarto, vai lavar os dentes? Ou só sou eu que várias vezes tenho que lembrar às minhas filhas para irem lavar os dentes? Estou a ver filhos a sorrir, por isso na minha casa não deve ser o único. Mas filhos, porquê é que têm tanta dificuldade em obedecer à primeira? Sabem, dou-vos aqui é um segredo para vocês filhos. Se vocês obedecerem à primeira, nós como pais ficamos tão mais felizes. A sério. É que ficamos mesmo. Nós sorrimos. Marido e mulher até olham uns para os outros e pensamos assim. Tu viste? Eles foram à primeira. Por isso, o lar é um trabalhar em conjunto. Marido e mulher trabalham em conjunto como pais, unidos no Senhor. Mas, filhos, nós precisamos da vossa cooperação também. Só assim é que temos harmonia no lar. Filhos, vocês gostam quando o pai e a mãe dizem assim: eu não te disse já para ir lavar os dentes? Eu não te disse já para ires fazer a cama? Ou vocês gostam mais de ouvir: filho, filha, já fizeste a tua cama? Nem precisei dizer. As minhas filhas, quando de manhã, têm daquelas manhãs inspiradas pelo Senhor, em que saem logo da cama, fazemos a meditação, vestem-se logo, fazem a cama e antes da hora definida já estão a tomar o pequeno almoço. Até elas dizem: já fiz a minha cama, já estou vestida, já tomei o pequeno almoço, agora vou lavar os dentes. Elas não precisam de dizer que vão lavar os dentes. Mas a alegria que sentem em cumprir aquilo que elas sabem que é exigido da parte delas, sai naturalmente da boca para fora. E quando há esta harmonia entre filhos e pais no lar, quando as nossas manhãs começam assim, o resto do dia parece que é... Pode aparecer o que for, os maiores problemas, mas o resto do dia corre. Chegamos ao final do dia, ao culto à noite, pensamos assim: o dia hoje rendeu. Deu para fazer os trabalhos que temos a fazer. O trabalho até correu bem porque o marido saiu para trabalhar. E alguém, sei lá, meteu-se à frente no trânsito, um colega foi incorreto. Nada interessa, porque o dia começou bem junto do Senhor. Há harmonia, há paz no lar, que permeia para fora do lar. E ao final do dia, quando voltamos e regressamos ao lar, e quando o pai é recebido, ou a mãe, pelos filhos, os filhos até recebem os pais com mais alegria porque sentiram saudades, porque o dia começou bem. E querem mais momentos desses. Agora, quando o dia não corre bem, ou quando ele não começa bem, sou eu que tenho essa experiência assim? De certeza que vós também tinhas essa experiência igual. Se o dia começa mal, parece que nada no dia quer correr bem. E por mais que esforcemos que as coisas corram bem, já não é a mesma coisa. Daí o culto matinal ser de extrema importância. Para iniciar com Deus, pedir a bênção e a proteção. E, irmãos, pedir a proteção sobre os nossos filhos ao saírem de casa é de extrema importância. Ou acham que Deus apenas deixa ir os nossos filhos com o anjo da guarda? Ou será que nós, ao pais, educadores, ao pedirmos uma porção redobrada de proteção para os nossos filhos, será que o Senhor, na sua infinita sabedoria, não vai enviar mais uns quantos anjos juntamente com os nossos filhos? Eu creio que sim. Repito, homens, nós temos que assumir o nosso papel como sacerdotes no lar. Nós somos responsáveis pela nossa esposa e pelos nossos filhos. Como é que Cristo trata e ama a sua igreja? É com um terno cuidado extremo. Deu a sua vida por ela. E é com esta mesma ideia que nós homens temos que perceber que somos responsáveis pela nossa esposa e pelos nossos filhos. Porquê que
Deus nos deu esta capacidade de ter filhos? Mas acho que já se questionaram sobre isso? O Espírito de Profecia nos diz que a razão pelo qual nós temos filhos era para nós repovoarmos o céu com o número de anjos caídos que foram expulsos do céu. Se eu não cumprir o meu papel e não educar o meu filho segundo os estatutos do Senhor, eu estou a impedir que esse lugar seja preenchido. Se eu não cumprir esse papel para as minhas 3 filhas, eu vou ser responsabilizado por 3 lugares em falta no céu. Quanto mais filhos, mais responsabilidade. Tenho 4 filhos, são 4. Tenho 5, são 5 que faltam depois no céu. Deus vai exigir contas de pais e mães. O ano passado, quando tivemos um retiro na Inglaterra, lá num das mensagens, ouvi aquilo que vou partilhar agora convosco. Eu não fixei onde é que aquilo estava, mas fiz questão de ir pesquisar. E podem apontar e vão encontrar o Second Advent Review and Sabbath Herald, de 1875. Nos diz no 10º artigo com o título Dever dos pais para com os filhos. E quando eu ouvi isto, foi muito forte. E naquele momento que o orador proferiu isto, caiu um silêncio tremendo na sala. Não se ouvia nada. Ellen White nos diz assim: os pais, pai e mãe, estão no lugar de Deus para com os seus filhos e terão de prestar contas se foram fiéis ou não ao encargo que lhes foi confiado. Mas porquê que os pais estão no lugar de Deus se Deus é Deus e nós somos nós? Como é que Deus se comunicava com Adão e Eva no Éden? Diretamente. Diz que ao fim da tarde o Senhor ia ter com eles e conversava e andava com eles no jardim do Éden. Por causa do pecado, deixou de ser possível. Então esse papel de comunicar diretamente foi entregue aos pais. Eu quando ouvi esta citação, eu pensei logo, Senhor, tu és tu, eu sou eu. E ele ainda assim diz assim, eu sei, mas tu não vais fazer sozinho, mas tens que o fazer. O que tu não conseguires, eu vou completar. Mas tu tens que fazer a tua parte. Porque por causa de um entrou o pecado, mas por causa de outro houve salvação. Certamente deve trazer o desagrado a Deus sobre os pais quando deixam de fazer o que Ele deixou e ordenou que fizessem. Deus corrige-nos quando desobedecemos e nos desviamos dele, e os pais são obrigados pela palavra de Deus a corrigir os filhos quando estes lhes desobedecem e demonstram mau comportamento. Pais, verifique a primeira manifestação de paixão dos vossos filhos. Paixão esta, comportamento descontrolado. Quebre essa vontade. É logo. Mas faça-o com sentimentos de ternura e discrição. Aqui é que muitas vezes nós, como pais, temos alguma dificuldade. Especialmente quando somos pais de mais filhos, repreendemos um filho e repreendemos à frente do outro. O que é que isto causa ou pode causar no outro filho ou outra filha? O outro filho, pela natureza infeliz que nós temos, diz, estás a ver, agora vais apanhar. Não é assim que Ellen White, inspirada, nos diz para falar com os nossos filhos. Tenho 3 filhas. Se uma se portar mal, então eu devo fazer o quê? Chamá-la de parte. Isolada das outras 2. Falar calmamente. Daí ela também advertir. Quando existe essa situação, pais, e estáis irados, tomem um time-out. Hoje em dia, a sociedade nos diz um time-out para os filhos. Não. Time-out é para os pais se acalmarem. Porque depois a repreensão ocorre com amor, com calma e paciência. Pais, é fácil? Não. Muitas vezes as primeiras palavras que nós proferimos é eu já te disse. Eu já te avisei. Novamente, filhos,
não nos levem a esse ponto. Precisamos da vossa cooperação também. É que sabem, filhos, o pai e a mãe preocupam-se que vocês tenham uma casa, uma caminha. Já agora, vocês filhos gostam de deitar numa caminha com lençóis lavadinhos de fresco, não gostam? Então ajudem também a vossa mãe e o vosso pai. Os vossos pais trabalham, talvez os dois, talvez só um, para vos dar sustento, para terem comidinha boa. Não sei o que é que vão comer hoje, mas de certeza que os vossos pais trabalharam arduamente durante a semana para vos pôr um pratinho com comida deliciosa, com roupinha confortável, para terem uma caminha onde deitar, sossegadinhos. Nós temos aqui várias crianças que estão a aprender música, outros que também o querem. Crianças, vocês fazem ideia do sacrifício que os vossos filhos fazem para vocês aprenderem música? O que é que eu disse? Obrigado. Quer dizer que estão acordados. Sabem, é escolher um instrumento, porque os nossos pais também vamos pensar no instrumento que os nossos filhos vão tocar e sofrimento que vamos ter nos primeiros meses, verdade seja dita. Eu admiro quem mete os filhos a tocar flauta. Eu não conseguia. Eu já com a minha filha a tocar violino, havia um momento que me apetecia era sair porta fora, porque aquilo era horrível. Mas nós, pais, estamos ali para vos apoiar. Porque sabemos que com esforço e trabalho, vocês chegam ao ponto que vimos aqui. A tocar violino, a tocar flauta, a tocar piano, a tocar guitarra, viola de arco, violoncelo, o que for. E nós estamos sujeitos a isso tudo e fazemos esses sacrifícios todos para vos pagar as aulas, para enviar, não sei, no nosso caso é à distância. Só para partilhar, os professores das minhas filhas, ambos são do Brasil, são dois professores diferentes. A minha esposa tem que ter a calma e a paciência, que eu não tenho, sou-vos sincero, de estar lá com elas e repetir, 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 e repetir. Eu já não posso ouvir a música, porque eu não estou lá com atenção. Eu só ouço assim pontualmente e depois, não é assim, filha, eu já te disse, não é assim, tens de tocar assim. Oh, mãe, mas eu estou... E depois os vídeos têm que ser gravados, depois voltam para trás com a correção. Filhos, envolve paciência da parte dos vossos pais. Eles investem em vós. Pais que levam os filhos à conservatória, se calhar num dia de chuva já vos sabia bem estar em casa. Mas não, vamos lá agarrar no filhinho e levar à conservatória. E os filhos, às vezes, oh mãe, não me apetece. Filhos, apreciem o esforço que os vossos pais fazem por vocês. Aquilo que os vossos pais fazem por vocês é para vos edificar diariamente diante do Senhor. A cada momento, em qualquer ação. A educação que os vossos pais vos tentam dar é para o vosso bem. Para que cheguem a uma idade adulta e seja naquilo que for, uma profissão vocacional, faculdade, seja o que for. Mas os vossos pais desdobram-se para vos dar uma educação. Mas, em primeiro lugar, os vossos pais esforçam-se para vos dar uma educação diante do Senhor. E se tiverem dúvida de alguma coisa, de alguma questão, e o porquê que os vossos pais o fazem assim, coloquem essa questão aos vossos pais. É legítimo. Deus também me diz para colocar qualquer questão diante dele. Mas, filhos, cooperem com os vossos pais. Os pais trabalham para que os filhos não se percam. Em simultâneo, os filhos estão a trabalhar pela própria salvação. O Espírito de Profecia nos diz isso. Os filhos, muitas vezes, são a salvação dos pais. Porquê? Já foi partilhado comigo pais a dizerem: quando eu tive filhos, eu de repente questionei: Senhor, e agora? Mas o Senhor, na sua misericórdia, não nos deixa desamparados. Orientação da criança, livro Lar e Família. Nós agora, há pouco tempo, acabamos de ler, e eu não sei quanto tempo é que nós demoramos. 1 ano e tal. A nossa meditação matinal com as meninas era a orientação da criança. Agora passamos para a história da redenção. Mas tem ajudado. Tem ajudado a elas.
Mas a nós, pais, ao lermos com elas matinalmente, todos os dias, e elas acompanharam o exemplar delas, faz-nos refletir como pais. O que é que eu estou a fazer? E muitas das vezes, de forma até soft, porque o Senhor não anda ali a bater em nós, mas o Senhor nos alertava para questões e pequenas coisas que devíamos de polir ainda. Requer trabalho, requer esforço contínuo. Mas o Senhor não nos deixa desamparados. Ele apenas quer que ninguém se perca. O seu esforço, pai e mãe, será recordado por Deus e por aquele que é tão cuidadoso ao ponto de observar a queda do pardal. Aquele que observou e elogiou a fidelidade de Abraão não passará por cima dos seus esforços. Aquele que nunca dorme nem dormita estará pronto para ajudar com seu espírito e graça e recompensará os nossos fracos esforços. Lembremo-nos de Ana e da sua súplica, a promessa que fez e os atos de gratidão. Ana educou o seu filho Samuel em um tempo tumultuoso do povo de Israel. Comecem a ler desde 1 de Samuel, o capítulo 1, e vão ler. E depois com este paradigma, para que é que Ana educou Samuel? Ela o educou segundo os caminhos do Senhor. E Deus o usou de forma tremenda. Quem é que Samuel se tornou? Fora isso, ele era sacerdote e juiz. Porque o que é que Israel não tinha presencialmente, fisicamente? O que é que foi aquilo que eles pediram mais tarde? Um rei. E porquê é que eles queriam um rei? Por causa dos outros povos. Então, mas o povo do Senhor não é para ser um povo separado? Porquê é que eles queriam assemelhar a todos os outros? Porque a cultura dos povos vizinhos estavam a influenciar o povo de Israel, em vez do inverso. E a partir daí, vemos o relato de Saul. Começou bem, corrompeu-se, veio Davi, que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, também teve os seus erros. Ainda assim Deus trabalhou com ele. Ainda assim Deus trabalha connosco. Nossos filhos estão a ser preparados para um tempo como nunca antes e, como tal, nunca antes na história desta terra são precisos pais e mães comprometidas com o Senhor em levar os seus filhos diante dele cada manhã, cada véspera. Senhor, dá-me paciência e completa-me onde eu ainda estou em falta para contigo e os meus filhos. Ensina-me, ouve-me e me concede a tua sabedoria que ultrapassa todo o entendimento humano. Porque, Pai, eu não ouvi. Porque eu e a minha casa, que isto seja um desejo real, irmãos. Nós vivemos num tempo super atribulado. Tenhamos este cuidado redobrado com os nossos filhos, com as nossas crianças da igreja. Eu não consegui ver todos, mas aqui vários se comprometeram a ser missionários para o Senhor. Mas eles têm que ser mostrados como ser missionários para com o Senhor. E isso nos compete a nós, adultos. Irmãos, logo à tarde não se esqueçam das tertúlias pedagógicas. Às 3h30. Creio que o tema já foi anunciado aqui há bocado. A obediência. Não deixem de vir se puderem. Não deixem de vir. São momentos de partilha, questões que nós temos e vai ser muito interessante. Mais adiante, ao longo do ano, iremos ter iremos ter, inclusive, um irmão que queremos convidar que falará um bocado sobre a sociedade atual e onde é que a profecia se encaixa nisto. Vão pensando nisto, vão orando por isto. Temos um projeto que queremos lançar do Departamento de Lar e Família, também em conjunto com o Departamento de Educação. Orem por este projeto. Ao seu tempo será revelado esse projeto, que será para o bem da Igreja. Irmãos, pais, mães, educadores, cuidemos dos filhos que o Senhor nos entregou. No Santo Sábado.